Olá, meu nome é Elmo, nós estamos no canal Minutos com Jesus e é um prazer recebê-lo aqui para você ouvir nossas mensagens. E hoje nós queremos fazer um destaque especial, ainda do capítulo 6 do livro do Apocalipse. E nós fizemos os destaques até o versículo 13, mas nós vamos voltar aqui um pouquinho e fazer um destaque especial sobre os 4 seres viventes que João vê no trono de Deus. Quando João ele descreveu aqui nessas passagens anteriores como que é a visão do trono de Deus, né? Então, ele viu 4 seres viventes, e ele cita isso algumas vezes, que ele acabou recitando esses 4 seres viventes na apresentação dos 4 cavalos do Apocalipse, né? Então, e esses seres viventes, na verdade, ele tem outras correlações dentro da Bíblia. Não são só na apresentação desses 4 cavalos, né? E aqui só recapitulando rapidinho, nós fizemos a apresentação do cavalo branco, né? Do cavalo vermelho, do cavalo preto e do cavalo amarelo pela ordem, que representa então o cavalo branco, a chegada do anticristo, né? Que veio para vencer por pouco tempo, né? Depois o cavalo vermelho que veio trazer guerra, o cavalo preto que veio trazer fome, e o cavalo amarelo que veio trazer peste e, por consequência, a morte de 1/4 da humanidade, também decorrente, né, da guerra e da fome. E a gente viu nas citações dos versículos 1 e 2, 3 e 4, 5, 6 e 7 e 8, cada pares relacionado a um cavalo, e a gente vê lá que esses seres, eles estão apresentando, eles estão convocando os cavalos para executar o juízo sobre a terra, sobre a humanidade. E esses seres, eles convocam os cavalos e os seus cavaleiros, que é uma ordenança que Deus, né? Por quê? Por que eles estão convocando? Porque eles são seres angelicais que estão a serviço de Deus lá no trono de Deus, conforme João descreveu, né? E eles são seres angelicais porque nós afirmamos isso. Quem afirma, na verdade, isso é a própria Bíblia, né? Ezequiel, no capítulo 1, ele afirma que são querubins, né? E Isaías afirma que são serafins, ou seja, são seres angelicais. Isaías dá um detalhe especial, que eles são seres que têm 6 asas, 2 cobrem o rosto, 2 cobrem os pés, e com 2 eles voam. Então esses seres, eles têm uma atribuição especial lá no trono de Deus, para começar a convocar, então, o juízo sobre a terra. E de que seres nós estamos falando? O primeiro ser, ele tem a figura de um leão, o segundo, que convoca o cavalo branco, o segundo ser, que convoca o cavalo vermelho, ele tem a figura de um novilho ou de um boi, e o terceiro, que convoca o cavalo preto, ele tem a figura de um homem. E o quarto ser, que convoca o cavalo amarelo, ele tem a figura de uma águia. Interessantes essas figuras, né? E essas figuras também elas são identificadas na pessoa de Jesus dentro dos 4 evangelhos. Muito interessante isso, né? Vamos ver lá então? O leão, ele é a figura de Jesus no evangelho de Mateus. Então, leão significa o rei dos animais selvagens. E o segundo ser, que é o bezerro ou novilho ou um boi, ele é o rei dos animais domésticos. E ele representa Jesus no Evangelho de Marcos. Interessante, né? Animal de carga. E no terceiro evangelho, no de Lucas, Jesus é apresentado como homem, como a figura também do ser do terceiro cavalo, né? Que a gente já citou, cavalo preto. O homem perfeito, né? Cristo se fez homem para nos resgatar. E no cavalo amarelo, a gente vê a figura
de Jesus, daí no quarto evangelho, no Evangelho de João, como Jesus, o ser divino, né? Representado pela águia, que a águia é aquela que, né, ela desce, mas ela volta, né? Ela voa de volta para o alto, conforme Jesus fez, né, na sua ressurreição, voando de volta para o trono de Deus, né? Então ele é a majestade, ele é representado por essa águia que, na verdade, ela é a rainha das aves, né? Ou dos animais voadores. Muito bem. Então aqui a gente vê o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, o terceiro semelhante a um homem, né? É um animal como um rosto de homem. E o quarto animal, então, que é a águia que nós acabamos de citar, que está aí no versículo 7 do Apocalipse 4 também. Então, estão intimamente ligados à Terra, tanto por seu número quanto por seu aspecto. Fabuloso isso, né? Então a gente vê essa correlação entre os seres que estão lá no céu, a serviço de Deus, com as figuras que Jesus foi representado aqui na Terra, ou que foi apresentado nos evangelhos, né? Dá a entender que Jesus tinha a força dessas figuras, desses anjos lá do céu, porque os anjos são capazes de sozinho guerrear e fazer guerras celestiais e vencer, né? Também tem papéis que são atribuídos a eles aqui para cumprir aqui na Terra, conforme os anjos que foram destruir também Sodoma e Gomorra. Mas percebe uma coisa interessante, que a águia, ela é o quarto animal e ela fecha, né? Ela fecha esse ciclo de juízo sobre a Terra com a peste e a morte de um quarto da humanidade. Está lá nos versículos 7 e 8 do capítulo 6. Então é isso que nós queremos destacar, né? Lembrando que nenhum desses seres são homens, né? Pois são chamados especificamente de querubins lá em Ezequiel 10:2. E também eles têm uma citação que são anjos que estão trabalhando efetivamente a favor da humanidade, né? Como está em Mateus 18:10. No caso aqui, eles trabalham sempre cumprindo ordens de Deus para alguma missão especial a favor da humanidade. E no caso aqui, eles estão executando o juízo do final dos tempos, que já é o começo da grande tribulação, né? Esse capítulo 6, com a figura dos 4 cavalos, que vem trazendo os cavaleiros que vão executar os juízos que nós citamos, né? Que é guerra, fome e morte. Então, assim fecha o ciclo dos primeiros juízos sobre a humanidade. Por quê? Eles atuam em favor, mas atuam também em favor de quem? Porque se eles atuam em favor da humanidade, é que eles estão aparentemente contra a humanidade? Não. Eles estão praticando juízo sobre a impiedade que há sobre a terra, né? Sobre as nações ímpias, sobre os ímpios, para que o ciclo de juízo se complete, né? E então a terra recebe a redenção completa, né? A humanidade receba, né? Aqueles que creram no Senhor Jesus, então ou foram arrebatados antes da grande tribulação, ou os mártires serão salvos durante a grande tribulação e aparecerão no trono de Deus, conforme está na Bíblia. E também nós vamos ver que no final, né, os remanescentes de Israel sobrarão, né, vivos, né, para seguir o milênio, que é o governo de Jesus, o governo divino, com o remanescente de Israel e o remanescente também da humanidade que não sucumbirão, né, perante o anticristo, nem perante todas as catástrofes que virão. E aí então nós teremos então a população do milênio junto com a igreja que descerá do céu para governar a terra com Jesus. Por hora é isso, e eu creio que você gostou. Se você gostou, curta e compartilha esta mensagem, esse entendimento que a gente não vê por aí com facilidade, né, essas explicações, mas então nós demos aí, eu creio que você vai entender também. Passa para frente. Lembrando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai ou ao céu senão por Ele.
e Ele vive e reina para sempre. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.